Neste programa você vai ver, exclusivo, a reportagem da Rede Cultura entra no encontro da cúpula do Movimento do Sem Terra e mostra o esquema econômico que sustenta as invasões no campo. A bancada ruralista, um caso raro no Congresso, onde parlamentares de centro, direita e esquerda estão unidos para impedir o avanço do Sem Terra. Quem são e o que pensam as pessoas que invadem fazendas e vivem em acampamentos improvisados à espera da distribuição da terra? E você vai conhecer também algumas experiências bem-sucedidas de reforma agrária, inclusive um projeto de irrigação que está transformando o sertão num polo de exportação de frutas. Dividir para multiplicar. Esse é o fundamento de qualquer projeto de reforma agrária. Distribuindo terras improdutivas, o país estaria multiplicando a produção de alimentos e melhorando a renda da população. Se for mesmo implantada, a reforma agrária pode mudar não apenas a vida de quem conquistar o seu pedaço de terra. As médias e grandes cidades, que recebem milhares de imigrantes, também sentiriam o impacto. Quantas pessoas voltariam para o campo caso tivessem, além da terra, garantia de apoio financeiro e tecnológico? Esse cálculo foi feito pela primeira vez, especialmente para a Rede Cultura. Juazeiro do Norte, Porto Seguro, Brumado. Os ônibus chegam dos pontos mais remotos do interior do Brasil ao terminal do Tietê, uma das principais portas de entrada de imigrantes na cidade de São Paulo. Os migrantes continuam vindo tentar a sorte na cidade grande, mas em menor número, apontam as estatísticas. A maioria trabalhava na roça. Muitos vêm sem o emprego garantido. Como referência, apenas algum conhecido que chegou antes. Essas pessoas trazem na bagagem a esperança de uma vida melhor, que não estão conseguindo com o trabalho duro nas plantações. Mesmo que já tenha o seu pedaço de terra, às vezes também vem em busca de emprego. O camponês trouxe a mulher e 2 dos 11 filhos para cortar cana no interior de São Paulo. O dinheiro que conseguirem vai servir para manter o sítio da família numa época de dificuldades. Eu perdi a lavoura e o besouro acabou com a lavoura. Aí não teve jeito, o senhor perdeu tudo. Aí o senhor tem a sua terra lá, o senhor veio para trabalhar na terra dos outros aqui. Foi. Fazendo carne de sol, jabá e outros quitutes típicos para os conterrâneos, o seu Zito fez o pé de meia. Os que, como ele, romperam os laços com o campo há muito tempo e conquistaram seu espaço na cidade, não querem nem ouvir falar em voltar às origens de lavrador. E, graças a Deus, realizei o meu sonho. Estou com meus filhos criados, uma família pequena, mas bem criada. Meus 2 filhos estão formados. Lá onde eu morava, o dia de serviço de um pai de família custa R$ 2,50 por dia. Gente, dá para comprar o quê? Eu vim mesmo para aprender a falar dinheiro, a palavra dinheiro, ou pegar em dinheiro aqui em São Paulo, né? Já aos 18 anos. Esse homem é pedreiro e pintor em São Paulo há 2 anos, mas passou a vida toda plantando. Participou de uma experiência de reforma agrária na Bahia e não deu certo. Perdeu a esperança de tanto esperar. Lavoura veio, financiava a gente mesmo, uma vez, algum que fazia. Mas começaram a perder, o banco também não financiou mais. A senhora perdendo, né? O pessoal lá estão passando apurado. Eu fui lá agora. À margem do poluído rio Tietê, inserida na urbana velocidade da zona leste de São Paulo, uma típica cena do campo. Dezenas de famílias cultivam hortas num pedaço de terra que pertence a uma estatal. Seu Tião, que há muito tempo saiu de Minas Gerais com a família de lavradores, mesmo na cidade, nunca abandonou o trabalho na terra. E aí, quando o senhor não puder mais trabalhar aqui nessa terra, o que o senhor pretende fazer? Aí a gente vai para outro lado e vai trabalhar com a mesma plantação. Leva para lá essa plantação, né? E vai trabalhar com a mesma coisa. É o que a gente sabe fazer, né? Se todo mundo for para firma e ninguém plantar, vai comer o quê? Aí não tem o que comer, não é não? Quantos migrantes voltariam para o campo se houvesse a reforma agrária? Não existe um número exato, mas as pesquisas da Fundação SEAD sobre a miséria em São Paulo de 1990 a 94 podem dar uma pista. O
pesquisador José Graziano acredita que cerca de 180 mil famílias de imigrantes que vivem mal e estão na cidade há menos de 5 anos são candidatas potenciais ao retorno. Seriam mais de 700 mil pessoas. 52 mil famílias, justamente as mais miseráveis, seriam as primeiras a deixar a cidade grande para voltar a viver no campo. São 10% dos miseráveis da cidade de São Paulo. Isso dá uma população de mais de 200 mil pessoas. É uma cidade de porte médio do interior de São Paulo. Então, na verdade, nós estaríamos fazendo uma cidade como Araraquara, como Jaú, tá certo? Desocupando parte da cidade da grande São Paulo com essa população exatamente miserável, dos mais carentes e que não tem condições de se inserir no mercado de trabalho. Daí a importância de criar essas alternativas de emprego pela reforma agrária no campo. Candidatos a uma reforma agrária eficiente não faltam. Muitos migrantes que vivem de subempregos nas cidades contam que, se pudessem, voltariam para o campo. Principalmente os que chegaram há pouco tempo. Há um ano, essa mulher encostou a enxada no Ceará, porém a ligação com a terra continua forte. Porque é gostoso, né? Você plantar, depois colher, né? Ter bons lucros, né? Gostoso. Se tivesse um incentivo, você não sairia de lá? Não, não sairia. Como é que é isso de ter um pedacinho de terra da gente? Ah, é gostoso. Bom e poder trabalhar, né? Na terra da gente, é muito gostoso mesmo. Sei que o sul é muito bom, eu não posso ser mais que gente, mas no norte está meu povo e a saudade mata a gente. O Brasil despertou para os problemas do campo depois do massacre de 19 sem terra no sul do Pará. A cada 4 dias, uma pessoa morre em disputa pela terra. Em todo o país, são milhões de pessoas esperando pela reforma agrária. Segundo o levantamento feito junto ao INCRA e ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, existem no Brasil cerca de 5 milhões de famílias que têm algum vínculo com o campo e poderiam participar de projetos de reforma agrária. No total, seriam 12 milhões de brasileiros, praticamente a população de países como Espanha ou Holanda. Dos 331 milhões de hectares agriculturáveis cadastrados pelo INCRA, 205 milhões são improdutivos, terra suficiente para assentar 10 milhões de famílias. Segundo o movimento do Sem Terra, existem mais de 160 acampamentos em beiras de estradas ou fazendas, com 37 mil famílias vivendo em condições precárias, aguardando o cadastramento ou mesmo a entrega dos lotes. 85 mil famílias, segundo a CONTAG, Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, estão envolvidas em algum tipo de conflito pela posse da terra. Nos últimos 10 anos, os conflitos pela terra provocaram mais de 1.000 mortes em todo o país. Em 1995, havia no orçamento da União uma verba de R$1 bilhão para desapropriações e assentamentos, mas só 32 milhões foram liberados, ou seja, apenas 3% da meta inicial. Afinal, quem ficou sem terra? Esses homens, mulheres, velhos e crianças que muitas vezes deixam para trás o pouco que têm para viver uma vida provisória em barracas de beira de estrada. O repórter Enio Luciola esteve num desses acampamentos e mostra como é feita a ocupação, a rigidez das leis internas e o envolvimento das famílias com a causa do movimento do Sem Terra. Uma visita ao acampamento Zumbi 2 é uma boa forma de conhecer como funcionam as bases do movimento Sem Terra. Estamos a 300 quilômetros de São Paulo, no sudoeste do estado. A cidade mais próxima é Iaras, fica a 11 quilômetros. Ano passado, bem no dia do aniversário do líder negro, em 20 de novembro, 170 famílias ocuparam esta região fria, onde empreiteiros e empresas exploram madeira de reflorestamento e resina para a indústria de alimentos. Desde que os Sem Terra chegaram, estas atividades foram suspensas. O MST escolheu este lugar porque as terras do lado direito da estrada, que leva a Águas de Santa Bárbara, pertencem ao governo do estado, que é mais fácil ocupar terras do estado que de particulares. Estrategicamente, os Sem Terra não invadiram a área produtiva. Logo na chegada, se nota que eles são organizados.
Somos recebidos por coordenadores do acampamento. Não nos impedem de mostrar nada, mas acompanham tudo de perto. Não querem perder a oportunidade de revelar às cidades sua luta. São hospitaleiros. Logo nos convidam para um café. O acampamento é uma Babel brasileira. Sotaques variados, histórias incrivelmente semelhantes. Venha de onde vier, todo sem terra passou necessidade, tentou viver como boia fria, peão de obra ou operário e acabou virando estatística de desemprego. Todos aqui, sem exceção, deixaram para trás a primeira família, os amigos, a terra natal e muitas vezes a profissão. Grande parte dos sem terra vem de outros estados em direção a São Paulo com o sonho de uma vida melhor. Esse é o caso do seu Nelson. Ele tem 28 anos de idade, sempre trabalhou na roça desde os 6 anos, não é isso mesmo, seu Nelson? Oi. Bom, e veio aqui para São Paulo, depois de ser arrendatário da terra lá no Paraná, para tentar ser lenhador numa cidade do interior de São Paulo. Acabou não dando certo. Por que, seu Nelson? Porque não tinha jeito. Eu acho que na roça a gente já era acostumado e vim para cá, né? Quero ver se dá certo. Vamos conhecer aqui a casa do seu Nelson? Olha aqui, ó. O senhor levantou ela sozinho? Foi sozinha. Eu e a mulher. Quanto tempo? O senhor e a mulher, quanto tempo para levantar a casa? Nós levantamos ela. Bom, aqui tem uma dispensa. Isso é o guarda-roupa, né? Guarda-roupa. Você pode ver. Olha aí, ó. Aqui do outro lado, o seu Nelson mostra aqui pra gente. Tem aqui a cama do casal aqui desse outro lado. Quantos metros aqui? 4,5 por 3,5. É a nova casa do seu Nelson. A senhora tem esperança de ter terra para plantar quando? Ah, tem esperança que seja logo, né? Porque ficar assim é meio difícil. A imensa maioria só entra no MST por absoluta falta de alternativa. Esta senhora de 64 anos, 9 filhos e 20 netos, não tinha aposentadoria. Para entrar nesse movimento, o que seus filhos disseram para a senhora? Ah, vai, mãe. Vai. Quanto é que a senhora ganhava lá? Quanto que eu ganhava? 3 cruzeiros, 4 cruzeiros. Quando muito... dia de trabalho? Isso, quando muito 5 cruzeiros, quando tá muito caro 5 cruzeiros, o que eu faço com 5 cruzeiros? Né? Então não valia nada. A senhora já tinha participado de algum movimento político? Não, nunca tinha visto na vida. O primeiro é esse aqui. Ó, tem até janela aqui, ó. O mineiro Chiquinho tem um dos barracos mais bonitos do acampamento. É caprichoso, conseguiu clarear o interior, abrir janelas e separar os cômodos. Na porta de casa, cavou um poço. Pela organização e os planos que mostra, Chiquinho é uma boa promessa se um dia tiver sua terra. Quer dizer que você entende mais mesmo é de lavoura. Isso, praticamente. Conheço a terra. Essa terra aqui é boa? É boa. Ela é uma terra que ela não é capaz de produzir de tudo, mas vai depender do trato também em cima dela. Ao 12h30, uma parada para o almoço. O prato é um bem servido arroz com feijão e ovo. A comida é fornecida pelo MST e por sindicatos de trabalhadores. Nos 2 últimos meses, o acampamento recebeu ajuda também do INCRA, um sinal de que o acesso à terra pode não ser tão demorado e violento como noutras regiões. Depois do almoço, conhecemos a organização do acampamento. Já funciona uma farmácia, um almoxarifado e um esboço de capela, que recebe a visita mensal de um padre. Na educação, os maiores progressos. Todas as crianças frequentam a escola pública de Iaras. O ônibus da prefeitura vai e volta 6 vezes por dia, carregado de algazarras e sonhos inocentes, ainda sem limites. O que você vai ser quando crescer? Médica. Artista. Vai ser artista? De pintura, de quê? Pintura. Motorista. Além dos alunos da pré-escola e do 1º grau, existem estudantes que poderiam tentar uma faculdade ano que vem. Mas nessa idade, eles já são mais realistas. Eu queria se formar a direito, medicina. Para entender, a gente pretende, né? Mas a gente está sem condições de fazer, porque a gente não se acha um emprego bom, que a gente possa pagar o vestibular, a faculdade. Esse acampamento é coordenado por uma equipe de 10 pessoas. O Ayrton é um dos 10 coordenadores. Na vida ele já fez de tudo um pouco. Foi boia fria, foi servente, foi funcionário público numa das cidades em que ele viveu e foi também operário.
Aqui no acampamento, a função dele é uma função que ele nunca tinha feito na vida. A função meio de juiz. Como é que funciona esse trabalho de juiz aqui dentro? Há um regimento interno, e então você é baseado no regimento interno, e a filosofia do regimento é baseada na terra também. As famílias que querem terra têm que obedecer o regimento interno, né? Para ficar melhor essa vida em comunidade. Muitas vezes, a lei dos sem terra é mais rigorosa que o Código Penal. Qualquer envolvimento com drogas, bebidas alcoólicas ou brigas pode ser punido com expulsão do acampamento. Ayrton, como a maioria aqui, foi recrutado em reuniões que o Movimento dos Sem Terra organiza nas cidades médias de São Paulo. Entre elas, Campinas, Sorocaba, Bauru, Ourinhos, Avaré e Andradina. O recrutamento é feito por militantes, como José dos Reis. Com 30 anos, 4 de MST, segundo grau por completar um dia, José conta que pela mão da igreja foi parar na Juventude Operária Católica e de lá pulou para o MST. No acampamento, ele é uma espécie de guru político, fazendo a cabeça dos sem terra. Mas enquanto o grande dia não chega, o ativista admite que depende do dinheiro da mãe e dos amigos para viver. Eu tenho meus familiares que sempre estão contribuindo aí com pouco, né, mas estão dentro do possível também, porque são pessoas que vivem de salário, né, minha família mora na cidade, né. Seu grande sonho é pegar terra para plantar ou politizar essa massa? O meu grande sonho é ver um dia a reforma agrária implantada no país inteiro, não só no estado de São Paulo, mas ver cada trabalhadora com o seu pedaço de terra e dando uma vida mais digna para os seus filhos, uma educação mais consistente, longe dos vícios da cidade, longe das drogas, longe da prostituição. Ué, pera aí, primeiro o que você vai perguntar? Enquanto gravamos, um fazendeiro para o carro para saber o que acontece. Ele define como está o clima na região após a chegada dos sem terra. Para mim não está incomodando absolutamente nada. Mas eu vejo isso aqui uns coitados aí numa nova ilusão de ser terra, procurando que o governo resolva uma situação que eu acho que é meio impossível, né? Nós conquistamos vários assentamentos aí que conseguiu trazer um rendimento por família de 8,2 salários mínimos por mês. Outra coisa, você acha que você produzindo e não tendo um preço de garantia certo, você tem estímulo para produzir? Então, nós temos no Movimento Sem Terra, tá, aí já um mecanismo, tá, de estar comercializando, cooperativas de comercialização, tá, que vão aí fazer esse tipo de comércio para conseguir melhores preços para os produtos, né, produzidos no assentamento que nós organizamos. Funcionaria se o Estado cedesse essa terra aí para ele? Classificando o pessoal. Classificando o pessoal e cedendo para ele, não tem problema. Eles me disseram que já foram cadastrados pelo INCRA, inclusive. E depois, não é só dar as terras, depois ver como é que tem condições de tocar as terras. Nesta região existem 35 mil hectares. Cada família sem terra espera receber 20 hectares pelo menos. São boas as possibilidades de que o acampamento se transforme num assentamento. Mas se a terra procurada não estiver aqui, eles estão dispostos a buscar a reforma agrária, onde ela deixe de ser apenas um sonho e se transforme em realidade. Você não tem medo de ter que sair daqui e ter que levar esse acampamento para outro lugar? Não, isso aí não leva o causa. Se for ter que mudar daqui para outro, nós estamos aí. Ah, e a gente vai, né? A gente já tá na dança, para dançar, tem que dançar até o fim agora. Você não acha que a gente tem que ir até o fim? Não importa onde for, o importante é a terra. E que seja terra boa. Sem terra, filho de um sol estrangeiro, que acabou me renegando, e quando chego primeiro, João sem terra. 63% dos brasileiros apoiam a reforma agrária, segundo as pesquisas. 20% dos alimentos produzidos no país saem de pequenas propriedades com até 10 hectares. Das fazendas com mais de 1.000 hectares, saem apenas 11% do que se come no Brasil. Pará, o segundo maior estado brasileiro, tem as maiores fazendas improdutivas e também o recorde de mortes na luta pela terra. Uma equipe de reportagem da TV Cultura do Pará
mostra a indústria da grilagem e como ainda é possível comprar uma fazenda do tamanho de um país. O estado do Pará tem tanta terra que aqui poderiam viver apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. O sonho do Eldorado na Amazônia sempre atraiu aventureiros. Na época da borracha, na colonização da Transamazônica, nos grandes projetos como Tucuruí, Carajás e Jari. O próprio governo federal criou o sonho de enriquecer facilmente no Pará. De todos os cantos vieram exércitos de imigrantes. Serra Pelada, por exemplo, chegou a receber mais de 50 mil garimpeiros no início dos anos 80. O ouro acabou e ficaram os cearenses, baianos, maranhenses, paulistas, mineiros e gaúchos. O sonho do Eldorado continua atraindo muita gente. Se não houver uma política de assentamento, principalmente no que diz respeito aos trabalhadores rurais, no estado do Maranhão, no estado do Piauí, no norte do Tocantins, com áreas também colocadas à disposição, nós vamos ter, num curto espaço de tempo, o sul do Pará sufocado, sem estrutura e com uma população realmente que chegaria a implodir aquela região. De quem é a terra do Pará? No segundo maior estado do Brasil, os donos da terra são poucos. A maior área pertencente a um grupo privado é do Projeto Jari, mais de 1 milhão de hectares. A Companhia Vale do Rio Doce é a maior proprietária das riquezas minerais, desde a imensa reserva de bauxita no Rio Trombetas, na região oeste, até a Serra dos Carajás, no sul do Pará, a maior província de ferro do planeta. Grilagem, uma das maiores causas dos conflitos pela terra. Grilar é vender a terra que não é sua. Cartórios corruptos e documentos falsos são as armas do grileiro. Assim, ele vende terras habitadas, reservas indígenas, terras da União, áreas de garimpo. E o comprador ainda acha que está levando uma pichincha. Foi assim que o empresário Cecílio Almeida comprou o seu país, uma área de 4,5 milhões de hectares no oeste do Pará, cheia de vilarejos, reservas indígenas e estradas. São tantas irregularidades que nem o Instituto de Terras do Pará, o ITERPA, sabe exatamente quem são os donos da terra. O último cadastro foi feito em caráter nacional, foi feito pelo INCRA em 1985. De lá para cá, nenhuma outra atualização foi feita. Por mais paradoxal que possa ser, o Instituto de Terras do Estado não possui um cadastro fundiário do Estado, coisa que é missão da nossa administração. Nos últimos 30 anos, a população do Pará dobrou e os conflitos aumentaram por toda parte. Da guerrilha do Araguaia, nos anos 70, aos dias de hoje, a violência no campo faz do Pará um recordista. Os números da violência no campo no estado do Pará assustam e lembram estatísticas de uma guerra. De 1964 até o final do ano passado, 629 pessoas tinham sido assassinadas por causa de conflitos de terra em todo o estado do Pará. No ano passado, 12 pessoas foram assassinadas em 44 conflitos que envolveram 15 mil pessoas. 17 de abril de 96. O sonho do Eldorado vira pesadelo. O massacre dos trabalhadores sem terra em Eldorado de Carajás deixa o Brasil em estado de choque. Em 6 anos de atividades, o movimento dos sem terra já registra mais de 50 mil famílias no Pará que não têm terra para trabalhar. Segundo o INCRA, não existe um levantamento preciso do número de sem terras no estado, mas já são 5 mil famílias assentadas, recebendo apoio e crédito agrícola. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura, FETAGRE, contesta esses números. Na realidade, este ano ainda não foi assentado ninguém pelo INCRA. Do nosso conhecimento, eles deram continuidade a alguns que foram já cedentes do ano passado, que foi 1.300 em Tucumã.
O governo federal já aprovou o repasse de 7 milhões de reais para atender as famílias que já estão assentadas. E outros projetos prevêem mais 32 milhões para os próximos assentamentos. Tomei a garantia do presidente do INCRA que os assentamentos no Pará não estariam limitados apenas a 5.500, mas sim se passaria para 8.000, além desses assentamentos, que aqueles aonde já esse assentamento está procedido, mas que ainda falta infraestrutura como energia, posto de abastecimento de água, escolas, enfim, coisas desse tipo, inclusive infraestrutura de estrada, todas essas coisas devam ser encaminhadas e foram encaminhadas, algumas delas, durante o ano passado. Passou o tiroteio, mas a situação não tranquiliza ninguém. Agricultores, fazendeiros, índios, garimpeiros e policiais. O sul do Pará é ainda um barril de pólvora que tem, na reforma agrária, a esperança da paz. Veja ainda neste programa as experiências bem-sucedidas de reforma agrária no Brasil. E no próximo bloco você vai ver os países que fizeram a reforma agrária e se deram bem. O poder dos donos da terra. Deputados fazendeiros dizem qual é a reforma que eles aceitam. Por dentro do movimento do Sem Terra, as lideranças clandestinas e o esquema econômico para sustentar as invasões do campo. Nós voltamos já. Se a reforma agrária não sai pelos meios legais, o jeito é usar a força. É assim que pensa o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, criado no final da década de 70 e que promove ocupações em todo o Brasil. Em São Paulo, o repórter João Palomino mostra com exclusividade o lado secreto do MST e as armas que a organização usa. Eles não fazem questão de salas grandes, mas não abrem mão de alguns recursos como telefone, fax, xerox e computador. O equipamento é necessário para fazer fluir as informações entre os vários núcleos de sem terra espalhados pelo Brasil. Esta sala, num prédio do centro de São Paulo, centraliza as informações. Neste outro prédio, o movimento faz a distribuição do material de apoio, bonés e camisetas que são encaminhados às direções estaduais. Tudo acompanhado de perto pela líder Diolinda Alves de Souza. Diolinda já foi presa 2 vezes por causa das invasões. No ano passado, ela acabou indo parar na penitenciária feminina em São Paulo, acusada de formação de quadrilha. O marido dela, o também líder José Rainha, só escapou da prisão porque fugiu antes. Mas isso para Diolinda é passado. Hoje ela prepara a implantação de um setor de mulheres no movimento. Nós abertamente discutimos tudo com elas, desde a questão educacional do seu filho, a importância dela dentro de um trabalho coletivo, dentro de uma cooperativa de produção, a importância na contribuição e formação para conduzir a reforma agrária que a gente tanto sonha e que a gente tanto espera para que seja concretizada. O esquema de organização é democrático, mas rígido. Os núcleos dos acampamentos têm 30 famílias e respondem às coordenações de acampamentos, divididas em setores de saúde, segurança, educação, produção e negociação de conflitos. Os acampamentos são administrados por regionais, que repassam as informações para os líderes das direções estaduais. Eles servem de intermediários com a coordenação estadual, que decide pelas ocupações de terras. O gaúcho Enio Bonenberger participou da primeira ocupação, em 79, na Cruzada Natalina. Em dezembro de 79, início de 80, se iniciou um dos maiores acampamentos, que é o acampamento da Cruzada Natalina, que reuniu mais de 700 famílias. E aí foi basicamente a origem do MST. Acima da coordenação estadual, trabalham os líderes nacionais, que executam as determinações da coordenação nacional, formada por 90 membros de 22 estados. A fórmula bem elaborada
é ajudada por outra arma poderosa, a organização dos trabalhadores nas bases. Todas as conquistas do movimento Sem Terra se dão através da organização, né? Através da organização, através de pressões políticas que são só conseguidas através da organização do movimento. Organizar os trabalhadores é um princípio fundamental do movimento Sem Terra para desenvolver lutas, para fazer a pressão necessária para nós conquistarmos a reforma agrária. Isso significa atuação política? Claro, significa atuação política. A reforma agrária é uma questão política. A organização das bases pode ser o fator principal, mas não é o único responsável pelo sucesso. A descentralização do poder também ajuda. O movimento Sem Terra não tem presidente, diretor de ocupação ou diretor de assentamento. Todas as decisões partem de um grupo de líderes e eles são muito cuidadosos. Não gostam, por exemplo, de falar sobre dinheiro. Dizem apenas que a manutenção do movimento Sem Terra é garantida por entidades internacionais e também pela contribuição de 1% da produção dos assentados. O silêncio é a lei. É assim que age a cúpula. Além de dinheiro, se faz segredo também de planos e nomes. Dos 21 membros da direção nacional, eleita em janeiro deste ano, apenas 4 tiveram os nomes divulgados. Os outros foram mantidos em segredo por medida de segurança. É este também o procedimento de todos os Sem Terra. A equipe da Rede Cultura foi a única a ter acesso a este encontro anual de 90 lideranças. Mas enquanto as imagens eram gravadas, os líderes contavam piadas. Nenhum assunto ligado a ocupações ou novo direcionamento escapou. Os Sem Terra também não gostam de falar sobre a infraestrutura que mantém a organização, mas fazem questão de explicar que a decisão de invadir novas áreas parte sempre das bases. A coordenação apenas ajuda a preparar a invasão. E na medida que o movimento está organizado naquela região, né, onde tem sua liderança, discute com os trabalhadores dentro dos municípios, a partir dos assalariados, os boias frias, os arrendatários, que têm vontade de lutar pela terra. Fazemos um cadastramento deles, né, e a partir, né, das pressões feitas não saindo, os trabalhadores fazem a ocupação. As lideranças de cada estado decidem livremente como e quando fazer uma invasão. Não é preciso consultar a direção nacional para isso. Mas a coordenação nacional interfere quando se trata de reforçar o comando em algum estado. Foi assim com Fátima Ribeiro, que em 91 recebeu o Prêmio Nobel Alternativo da Paz em Estocolmo, na Suécia. Fátima participava da coordenação estadual no Espírito Santo, mas foi transferida para o Ceará, onde participou da organização das 116 ocupações feitas no estado e onde ela lidera hoje cerca de 8.000 famílias já assentadas. A tendência nossa é cada vez mais ampliando as ocupações, ampliando os assentamentos, para que a gente possa, então, ter um sertão de fato que produz e que possa, então, sustentar as famílias que hoje se encontram na margem da miséria e na pobreza. Para nós, a reforma agrária não é simplesmente uma distribuição de terra. Para nós, a reforma agrária é um projeto econômico que vai viabilizar, inclusive, ajudar a resolver problemas sociais dos países. As invasões de terra que provocam tanta polêmica são apenas o primeiro passo na luta dos Sem Terra. Eles consideram mais importante que isso a fase seguinte, quando já com a permissão do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, começam a fase produtiva. Segundo eles, é preciso mostrar que a luta tem um objetivo maior do que o mero desejo de ser proprietário. É preciso provar que a reforma agrária no Brasil é viável. Você vai ver agora o lado menos conhecido do MST. Por trás da força política, existe uma holding com mais de 100 pequenas empresas e cooperativas. Não há como manter os líderes nem sustentar as invasões sem dinheiro. Hoje, o movimento do Sem Terra é uma sociedade anônima com estrutura financeira invejável. Nos assentamentos e acampamentos do Sem Terra, a ordem é ocupar, resistir e produzir. Só assim será possível manter os líderes, montar os acampamentos e sustentar os não assentados. Essa determinação acabou fazendo com que o movimento agisse como empresa, planejando tudo com cuidado e antecedência. Tanto esforço, claro, não poderia ser desperdiçado.
Movimento Sem Terra virou o holding de uma série de empreendimentos. São quase 100 pequenas empresas espalhadas por todo o país. No Rio Grande do Sul, funcionam uma empresa de beneficiamento de leite e queijo e mais 50 agroindústrias que se dedicam, entre outras coisas, à produção de sementes de cenoura e coentro. Em Santa Catarina, o Sem Terra mantém uma fábrica de jeans e empresas dedicadas à piscicultura e ao abate de aves. No Paraná, as atividades variam entre a produção de mate, manutenção de 2 frigoríficos e fabricação de malhas. No Espírito Santo, o forte é a torrefação de café. No Ceará, a industrialização de castanha de caju e o beneficiamento de arroz foram as atividades escolhidas. Em Sergipe, os Sem Terra abriram espaço com a industrialização de polpa e suco de acerola. Em Pernambuco, Paraíba e outros estados do Nordeste, o movimento trabalha com o ensacamento de farinha de mandioca. Você pode perguntar por que empreendimentos tão diferentes. A resposta é simples: para não ficar refém de um único setor. A variedade significa portas abertas em vários segmentos. Consequentemente, o dinheiro entra mesmo quando alguma empresa vai mal das pernas. Um empreendimento que deu certo, por exemplo, é a cooperativa formada na Fazenda Pirituba, sudoeste do estado de São Paulo. São 17 mil hectares de terra, onde a produção aumenta a cada ano. Foi aqui, na Fazenda Pirituba, que o governo fez um dos primeiros assentamentos do Brasil em 1984. A fazenda tinha dívidas com o Banespa, por isso foi desapropriada, abrindo espaço para a instalação de 300 famílias. Cada uma recebeu 7 alqueires e financiamento com juros subsidiados para aquisição de máquinas e implementos agrícolas. Foi o começo de um negócio lucrativo. Hoje os colonos ocupam 1/3 de toda a fazenda, possuem máquinas modernas e comercializam frutas, grãos, leite e suínos. O feijão e o milho são as principais culturas. A produção de feijão é de 60 sacas por alqueire, quase o dobro da média estadual. O milho chega a 40 mil sacas por ano. Todo o trabalho, desde o cultivo da terra até a colheita, é feito em conjunto. Isso diminui os custos, ao mesmo tempo em que aumenta a produção e amplia os lucros, que são divididos em partes iguais. O sistema de cooperativa é recomendado pela própria direção do MST, que procura difundir as experiências. Nós temos sim outros estados que nos faz visita aqui, como ultimamente recente tivemos o pessoal de Mato Grosso, né? Um grande acampamento está lá, o pessoal veio visitar aqui a região e tem como proposta levando para eles lá o sistema de trabalho nosso. A cooperativa melhorou o nível de vida na Fazenda Pirituba. Casas novas de alvenaria já começam a aparecer. Os filhos dos assentados têm escola própria e a renda média de cada família é de 3 a 4 salários mínimos por mês. Cada assentado contribui mensalmente com 1% da produção para o Movimento Sem Terra. A contribuição pode ser em alimento ou dinheiro, e o retorno é assistência técnica e jurídica que os cooperados recebem para se transformar em empresários. O Seu Noel da Silva, por exemplo, foi um dos primeiros agricultores assentados. Ele morava aqui na região e não tinha trabalho fixo. Foi meeiro, arrendatário e até boia fria. Hoje, ele é um pequeno produtor que trabalha no setor de máquinas da cooperativa. Viemos para a reunião e foi indo, nós viemos tudo, né? Nós entrava na terra, já vinha policiamento, dava despejo aí na estrada. Hoje está bom? Hoje, graças a Deus, está bom. Hoje nós estamos lutando. Teve luta dura até faz tempo, né? Agora melhorou. Na cooperativa, todos recebem por hora e o trabalho tem o mesmo valor. Não importa se o cooperado cuida da lavoura ou constrói casas. O sistema lembra a experiência dos países socialistas, embora a motivação seja bem capitalista. O que interessa a eles é a posse da terra. Estou esperando a terra para a gente sair da casa do meu pai, porque o lote de 7 alqueires é muito pequeno para a nossa família, que somos 11. Quero continuar aqui mesmo junto com meus pais. Talvez ter a minha terra e continuar a minha família por aqui mesmo. Enquanto a maioria das experiências de reforma agrária fracassa porque os assentados não conseguem boa produtividade e acabam vendendo a terra, em Pirituba, graças à cooperativa, o homem do campo continua vendo a terra como a melhor alternativa de vida, agora e no futuro. O problema da distribuição de terras é mais antigo que o próprio país. Quando o Brasil foi descoberto, ele já tinha dono.
Em 1494, Portugal e Espanha dividiram o Novo Mundo ao assinar o Tratado de Tordesilhas. Toda a terra disponível foi dividida em capitanias, grandes propriedades que passavam de pai para filho. Só os aliados da coroa portuguesa conseguiam a posse de terras. A primeira lei agrária só surgiu na metade do século passado. Em 1850, o imperador Dom Pedro II promulgou a Lei de Terras, reconhecendo a legitimidade dos títulos já distribuídos e proibindo o comércio de terras devolutas. Elas deveriam ser divididas em pequenos lotes, que seriam repassados aos imigrantes. Foi assim que os italianos, alemães e poloneses, que chegaram ao sul do país no século passado, conseguiram suas terras. 41 anos depois, a lei sofreu uma pequena alteração. As terras devolutas passaram a ser controladas pelos estados. Nessa época, 1891, aconteceu a ocupação de 440 mil hectares no Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do estado de São Paulo, uma área de litígio entre os sem terra e os fazendeiros que ocupavam as terras devolutas. A legislação mais abrangente sobre a questão foi promulgada em 65, durante o regime militar. É o Estatuto da Terra. Ironicamente, um dos objetivos dos militares ao chegar ao poder era exatamente evitar a reforma agrária proposta por João Goulart. O documento, um instrumento jurídico e institucional que dava todas as condições para se fazer a reforma agrária, não surtiu muito efeito. Desde o regime militar até hoje, foram assentadas 317 mil famílias, 8 vezes menos que o total prometido, e menos de 10% do total de famílias que aguardam um lote. Para este historiador, as coisas seriam bem mais fáceis se o Brasil taxasse as terras improdutivas e criasse um modelo de reforma agrária semelhante ao dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o governo doou as terras para quem quisesse trabalhar. E isso, então, deu origem à conquista do Oeste, né? Foi baseado na pequena e média propriedade. O maior obstáculo à reforma agrária está dentro do Congresso. É a bancada ruralista, formada por parlamentares do governo e da oposição, que se uniram para defender suas terras. Os ruralistas representam 1/3 do Congresso, mas ocupam muito espaço político. Fazendo alianças, conseguem maioria e são capazes de derrubar qualquer projeto. A repórter Isabel Halpe mostra como funciona o lobby dos donos da terra. São 180 parlamentares, uma bancada maior do que os grandes PFL e PMDB, ou toda a oposição junta. Tem representantes em quase todos os partidos, incluindo a esquerda, como o PDT, por exemplo. Nos últimos meses, passaram a condicionar os votos para os projetos do governo ao atendimento de reivindicações. Conquistaram a renegociação das dívidas com a securitização e modificaram a medida provisória que capitalizava o Banco do Brasil. Nós colocamos para o governo hoje, se as 4 artigos vierem na medida provisória, nós votaremos contra a medida provisória todinha. Então o governo achou melhor mandar reeditar a medida provisória sem os 4 artigos. A força da bancada ruralista é o tema de estudo dessa cientista política da USP. Ela explica por que os ruralistas são tão fortes no Congresso. Ela era eficaz justamente porque nós temos um sistema partidário muito débil, né? Em que os partidos não são, de fato, os interlocutores da negociação política, né? Pelo contrário, a negociação política com os partidos ela só se dá na hora da partilha, da negociação por posições ministeriais, né? Por cargos, né? Já o governo desconversa para não admitir que ruralista dá trabalho. É uma das bancadas que atuam com muita atividade, mas não dá trabalho. O trabalho é igual para todos. Só isso já poderia definir a bancada ruralista que prefere aqui dentro ser chamada de Frente Parlamentar da Agricultura. O movimento foi criado há 2 anos por este deputado. Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, já foi cotado até para ministro da Agricultura.
é produtor rural, dono de 10 mil hectares divididos em 11 propriedades. Na segunda legislatura na Câmara, Marcheselli não esconde que negociar com o governo é mais difícil do que comprar ou vender gado. No campo, vale o fio do bigode como garantia. Aqui não, diz ele. Por isso, ele montou um esquema de organização que considera ideal e único para defender os interesses dos ruralistas. Tem guarda de segurança nos bancos, tem guarda de segurança nas fábricas. Eu acho que é hora também do proprietário rural também se preparar. O poder é dividido ainda entre 16 subcoordenadores que representam estados e partidos diferentes. E cada um é responsável por pelo menos 10 votos dos parlamentares. O que vale dentro da bancada ruralista é a vontade da maioria. Se alguém quiser votar contra essa vontade, será ainda pressionado pelas bases ou por empresas ligadas aos ruralistas. Se ainda assim a rebeldia permanecer, os líderes confessam, arranjam uma audiência ou uma viagem para que o rebelde não fique em plenário. O atual líder é o deputado do PFL do Paraná, Abelardo Lupion, que prefere revelar quantos hectares possui com uma só palavra: bastante. Lupion é um forte crítico do governo. Diz que política agrícola não existe e a reforma agrária não sai porque a justiça não é cumprida, a polícia está amedrontada e o governo perdeu o controle sobre o MST, movimento que considera anarquista. Para ele, o produtor rural só tem uma escolha: defender a terra armado até os dentes. Esse movimento de invasões está desestabilizando o campo, está desestabilizando todo o sistema produtivo brasileiro, que manteve o Plano Real, que está sustentando esse país. Então só vai sobrar daqui a pouco ao produtor rural as armas. Giovanni Queiroz é do PDT, oposição ao governo. É do Pará, estado onde estão os grandes conflitos. Se confessa à vontade entre os ruralistas. É proprietário de 6.450 hectares entre os estados do Pará e Goiás. Agropecuarista e produtor de banana e abacaxi, mostra no mapa do gabinete em Brasília onde iniciou o trabalho político. E só vê uma explicação para a falta de reforma agrária: omissão e corrupção do governo. Qual a sua proposta para agilizar isso? Passar a limpo o INCRA. Passar a limpo no sentido de renovar os quadros, diretores e executores do INCRA. Em várias áreas nós temos executores competentes, sérios, mas que estão de braços cruzados. Porque enquanto o governo diz que tem dinheiro, que não lhe falta dinheiro, por outro lado, esse recurso não chega na ponta. Não chega para pôr gasolina no carro para fazer vistorias ou para demarcar áreas. E esse dinheiro desaparece pelo meio do caminho e não chega às áreas dos executores. A bancada ruralista conta também com votos como de José Tomás Nonô, eleito pelo PMDB de Alagoas, mas hoje no partido do presidente Fernando Henrique, o PSDB. Nonô se diz um pequeno produtor, não um ruralista. Tem 250 hectares e acha que os ruralistas gritam bem, mas é mais manchete do que resultado. Para ele, o problema da reforma agrária é falta de recursos. Enquanto não estiver no orçamento, o assentamento não vai acontecer. Eu só acredito numa política séria agrária quando eu vi no orçamento da República, na proposta do Executivo que seja feito. Até então fica só na declaração de intenção. A bancada ruralista tem pelo menos uma proposta para a reforma agrária: combater os conflitos no campo através dos processos de licitações. O governo escolheria entre as ofertas o melhor preço e repassaria a propriedade para os sem-terras através de financiamentos. Para os ruralistas, a reforma agrária, assim, sai em 120 dias. Nós estamos com muitos colegas que gostariam de se desfazer da sua propriedade agrícola pelo meio legal, que é de compra e venda. Então o governo poderia abrir processo de licitação, adquirir aquelas que foram ofertadas a eles a preços mais baixos, propriedade com infraestrutura já até implantada, e que propiciaria, dessa forma, uma rapidez na reforma agrária do nosso Brasil. Os países do primeiro mundo já passaram por um amplo processo de reforma agrária. Outros em desenvolvimento, como os tigres asiáticos, também. O assunto não é novidade. Já era discutido pelo menos 500 anos antes de Cristo. A reforma agrária existe há mais de 2.500 anos e sempre com muita resistência dos grandes proprietários de terras. 561 anos antes de Cristo, houve uma revolução na Grécia, com desapropriação de latifúndios. Os antigos donos, anos depois,
ajudaram a derrubar o governo e recuperaram as terras. Na antiga Roma, cerca de 100 anos antes de Cristo, Caio e Tibério Graco, tribunos do Império, impuseram a Lex Agrária, que também previa desapropriações. A lei tinha apoio do povo, mas os latifundiários conseguiram derrubar os irmãos Graco. Eles foram assassinados e a Lex Agrária revogada. A Revolução Francesa também promoveu uma reforma agrária em 1792. A terra foi dividida em propriedades com cerca de 10 hectares para famílias com vocação para a agricultura. Mais de 200 anos depois, o modelo continua em vigor. No século XIX, quase todos os países europeus promoveram algum tipo de reforma agrária. Mas o movimento mais abrangente aconteceu nos Estados Unidos, a partir da Guerra Civil, em 1862. A lei agrária americana destinava lotes de 65 hectares aos colonos. Com isso, e a marcha para o oeste, os Estados Unidos se tornariam a maior potência agrícola do mundo. Nenhum país desenvolvido deixou de fazer a reforma agrária. No Japão, de abril de 47 a dezembro de 48, 90% da área agrícola do país passou às mãos de pequenos proprietários, pondo fim aos latifúndios. A mesma coisa aconteceu nos anos 40 e 50 em Taiwan e na Coreia do Sul, que hoje são os tigres asiáticos mais bem-sucedidos. A especulação imobiliária fez o preço da terra no Brasil triplicar nos últimos 20 anos. O recolhimento do imposto territorial rural em todo o país representa menos de 20% do que a Prefeitura de Porto Alegre arrecada com o IPTU. Veja a seguir. As dificuldades de quem já conseguiu a terra para obter financiamento e viabilizar a lavoura. 2 modelos diferentes de reforma agrária bem-sucedida. No interior de São Paulo, as famílias trabalham juntas para melhorar a produtividade. Numa das regiões mais pobres do Brasil, colonos adotam a qualidade total para exportar frutas. Quem já conseguiu um pedaço de terra, agora enfrenta um desafio ainda maior. Obter crédito e assistência técnica para viabilizar economicamente a nova propriedade. De cada R$1.000 liberados para o crédito rural, apenas 16 são destinados aos projetos de reforma agrária. A repórter Vera Souto visitou um assentamento onde a produção foi prejudicada por excesso de burocracia e falta de dinheiro. Das 700 famílias que há 4 anos ocuparam os 2.500 hectares da Fazenda Ipanema, no município de Iperó, interior de São Paulo, 148 foram assentadas. Todas continuam lá, divididas em 4 núcleos, onde vivem em regime de colônia. O resultado do plantio é dividido pelo número de horas trabalhadas. Em dezembro de 95, o INCRA legalizou o assentamento através de decreto, liberando crédito para alimentação, construção de casas e estradas. Passada a fase de implantação, vem o maior desafio: tornar o assentamento economicamente viável, o que depende de mais crédito. Dentro do programa de custeio do plantio, cada família tem direito a cerca de R$1.000. Já na etapa seguinte, nos programas de investimento para a compra de tratores, implementos e insumos, o teto é de R$7.500. O dinheiro para os assentados vem do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e sai em condições especiais. Taxa de juros de 12% ao ano, mais TR. Quem paga dentro do vencimento tem desconto de 50% na prestação. Para projetos de custeio, o prazo de carência é de 2 anos, com mais 5 para pagar. Em projetos de investimento, o empréstimo começa a ser pago depois de 7 anos.
No começo deste ano, 110 famílias entraram na fila do financiamento para o plantio. O processo envolve burocracia em várias etapas. Acompanhe. Primeiro, o agricultor tem que apresentar uma proposta de plantio. Em São Paulo, esse projeto é feito através do Instituto de Terras, um órgão vinculado à Secretaria Estadual de Justiça. Isso leva cerca de 2 semanas. Em seguida, o projeto é avaliado pelo Procera, o Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária do INCRA. Essa avaliação também demora aproximadamente 2 semanas. Se for aprovado, o projeto é encaminhado ao Banco do Brasil. O setor de crédito rural verifica se existe dinheiro disponível e se o agricultor não está inadimplente. A liberação obedece à ordem de chegada dos projetos e a prioridade é para quem já plantou. A garantia do banco nos empréstimos é a própria safra. Se o agricultor não pagar, ela será penhorada. Esta etapa costuma demorar pelo menos 4 semanas. 2 meses de espera não significam muito para quem quer financiar um carro ou a casa própria. Mas para quem depende da terra, qualquer atraso pode representar a perda da época de plantio e, em consequência, da própria safra. Quando o dinheiro não vem, o dono da terra tem que fazer tudo de novo se não quiser se adiantar. Adiantar-se no meio rural quer dizer endividar-se. É o caso do seu Agenor. Com o projeto de plantio aprovado pelo INCRA e dependendo ainda do aval do banco, ele não ficou de braços cruzados. Usando sementes, máquinas e adubos emprestados por amigos, seu Agenor plantou verduras e legumes. Enquanto espera a hora da colheita, aguarda também o dinheiro, sem o qual será mais um agricultor inadimplente. Mas se continuar essa burocracia do governo aí, do Banco do Brasil, nós vamos ser cobrados, porque está demorando demais. Depois de 3 meses, o dinheiro saiu, mas quem não se adiantou e ficou esperando, perdeu o tempo certo do plantio e teve que entrar de novo na fila do crédito. No início do mês de março, a família que vive nessa área fez um projeto para o plantio do milho verde. O projeto foi aprovado e o dinheiro, quase R$1.000, não foi liberado. Passou o tempo de iniciar a cultura do milho e o projeto teve que ser alterado. Agora, a terra está toda sendo preparada para receber a mandioca, já que é tempo de iniciar essa cultura. Agora, se a família tivesse conseguido iniciar o plantio do milho, logo que foi aprovado o projeto, certamente, a essa altura, em vez de estar correndo atrás da liberação do dinheiro no banco, poderia estar colhendo a primeira safra do milho verde. A reforma agrária não é barata, mas o retorno mais do que compensa. O governo gasta, em média, R$30.000 com cada família. Essa cifra inclui todos os gastos, desde a indenização ao antigo dono até a infraestrutura dos assentamentos. De cada R$30.000, estima-se que 23.000 voltem aos cofres públicos depois de alguns anos, na forma de pagamento dos créditos e de impostos. Assim, o gasto real com cada família seria de R$7.000. Os números indicam que quem tenta alavancar o próprio negócio com essa ajuda que o governo oferece é bom pagador. De acordo com dados do INCRA, no fim do ano passado, o índice de inadimplência estava em 2,67%, bem menor do que os 14% de inadimplência no comércio de São Paulo em dezembro. Um emprego hoje, na construção civil, por exemplo, da cidade de São Paulo, custa R$50.000. Um presidiário hoje custa aos cofres do governo R$10.000 por ano. Então é fazer uma conta, a sociedade tem que fazer essa conta. O que é mais barato? Prender, né? No Carandiru, prender em São Paulo, pagar, armar a polícia cada vez mais, ou gastar R$3.500 para arrumar um emprego produtivo e deixar lá um sem terra, evitar que ele venha a ser um trombadinha ou uma prostituta nos grandes centros urbanos. A reforma agrária é capaz de gerar novos polos econômicos. Cada nova propriedade pode gerar pelo menos 2 empregos. A renda média das famílias assentadas é de R$415 por mês. Mais da metade dos brasileiros ganham menos do que isso. Por falta de crédito e de tecnologia, a maior parte das experiências de reforma agrária no Brasil fracassou. Mas alguns modelos estão resistindo. São os casos da cooperativa extrativista Reca, no Acre, das vilas rurais no Paraná e da fazenda holandês, que produz laticínios no Rio Grande do Sul. No interior de São Paulo, uma agrovila também está dando certo.
26 famílias assentadas há 12 anos lutam para vencer os desafios da agricultura. Aumentar a produtividade com qualidade. O dia sempre começa mais cedo para estas pessoas. O trabalho está à espera de enxadas e suor. Mas nem todo mundo vai para a roça. Quem conseguiu preparar a terra antes pode descansar no domingo. A mulher de um dos roceiros reserva uma hora para agradecer a Deus pela comida, pela plantação e pelo pedaço de terra. Em 12 anos, a agrovila do Sem Terra de Sumaré, perto de Campinas, mudou de cara. Já não é mais um acampamento, transformou-se num pequeno bairro onde moram 26 famílias, 120 pessoas no total. Os Sem Terra ocuparam uma área de 140 hectares que pertencia à FEPASA. Era um enorme bosque de eucaliptos com mais de 150 anos. Hoje, sobraram apenas os tocos das árvores cortadas. O começo foi difícil. Era preciso desmatar, preparar a terra, esperar a colheita para só no final conseguir algum dinheiro e garantir a outra safra. Moramos em barraco no início, barraco de lona, madeira, no maior desconforto. E depois, nós fomos, conforme a produção, fomos melhorando as casas, construindo as casas que está aí hoje. A solidariedade de 12 anos atrás, no começo de tudo, repete-se dia a dia na agrovila de Sumaré. Implementos agrícolas são emprestados. Os tratores são usados como se pertencessem a uma cooperativa. E o resultado está nas roças de milho, abóbora, pimentão, couve-flor e goiaba. Os ganhos com as plantações deram autonomia ao Sem Terra de Sumaré. As casas são bem construídas, de tijolos. Eles têm animais, implementos agrícolas, caminhões e 7 hectares para trabalhar. Em quase todas as áreas, há o sistema de irrigação. No caso de áreas que pertencem ao Estado, o assentado não recebe um termo de propriedade, mas sim uma autorização de uso. E quando uma família quer sair, deixar a área, ela é substituída por uma outra família que é aprovada por uma comissão formada por membros do Executivo, Legislativo, Judiciário e por componentes do próprio assentamento. Aqui houve 4 casos de substituições e essas medidas impedem justamente que o assentado pense em vender a terra. É o caso deste sergipano que trocou o Nordeste pelo Paraná e há 5 anos, depois da desistência de uma família, ocupou uma das sub-áreas. João Francisco tem 53 anos, 14 filhos. Terminou agora a safra de abóbora. Está preparando mudas de café e de berinjela. O segredo para investir pouco e não precisar pedir empréstimo no banco para preparar a terra está na minhocultura. Os sacos de humus de minhoca já estão separados à espera da época do plantio. Hoje eu vivo em cima do meu pedacinho de terra, junto com meus filhos, tudo junto. Tenho meu trator para trabalhar, tenho minha entrada de roça completa, tenho irrigação completa. Então, estão vivendo no jeito que eu precisava viver. A história de muitos do Sem Terra é feita de tristeza e pobreza. Ou moravam em favelas ou viviam do subemprego, enfrentando a violência das grandes cidades, sem muito futuro para os filhos. A preocupação fez esta ex-faxineira acompanhar o marido na investida na terra. Foi a proteção que ela encontrou para a filha e da qual não se arrepende. Aqui a gente produz muito, né? Colhe bastante. Um limão você não compra, uma abobrinha, uma mandioca. Tudo se você produz e o que você não produz, se o vizinho tem, você pega do vizinho. Eles abandonaram a monocultura e estão se dedicando a todo tipo de plantação. É desta forma que pretendem salvar um dos assentamentos do estado que deram certo. Ulisses Nunes Gomes é um dos coordenadores do Sem Terra. Para ele, uma das etapas difíceis já foi cumprida: organizar, dar estrutura e fazer produzir. Mas a luta desde a ocupação ainda não acabou. Luta ela não se dá em si quando você conquista a terra, o pedaço de terra para você, né, trabalhar. A luta representa, no nosso caso, que é a partir daí que ela começa de verdade, né? Porque daí você tem que lutar por várias outras coisas, né? Essa estabilidade, questão de crédito, né? Uma política agrícola está muito ruim, então você tem que estar brigando por isso, para melhorar isso aí. Então quer dizer que a luta ela começa daí, porque aí você começa a
enfrentar, de certa forma, as dificuldades. A Olerico, que eles já produzem há mais tempo, eles conseguem. Os patamares de produtividade e qualidade são padrões médios bons, né? E fruta também. Eles têm que avançar para produzir com qualidade, senão não fica no mercado, né? À espera da melhoria da economia do país e da agricultura, os sem terra hoje trabalham de sol a sol, não têm fins de semana ou festas. Mas encontraram na terra o que faltava nas grandes cidades. Você ganhava, ficava tudo em aluguel, e ônibus, essas coisas, passagem de ônibus, né? Você era eletricista? Isso. Hoje a agricultura não está aquelas grandes coisas, né? Mas a gente, mesmo assim, eu tenho uma esperança que a agricultura para mim hoje é a saída, né? Das barrancas do Rio São Francisco, em Petrolina, Pernambuco, vem um modelo de reforma agrária que não tem preconceitos. 40% das terras são oferecidas para empresas, que investem em melhoramento genético e irrigação. Os outros 60% vão para colonos, que também se beneficiam da infraestrutura e dos avanços tecnológicos. Com água abundante, a região seca se transformou em produtora de frutas para exportação, gerando riquezas e empregos. Essa experiência mostra que com criatividade e vontade política é possível implantar a reforma agrária em todas as regiões do país. Durante muitos anos, essas terras cobertas por caatinga, na divisa de Pernambuco com a Bahia, foram desprezadas. Podiam ser compradas a preço de banana. E mesmo assim, era difícil encontrar compradores. Por falta de chuvas, a cada 10 anos, só produziam 3 safras de feijão e uma de milho. Com terra ou sem terra, a pobreza era quase a mesma, absoluta. Abandonar tudo e partir para uma grande cidade era uma questão de sobrevivência. Tudo começou a mudar com a irrigação nos anos 80. A revolução veio por esse canal, que desvia 1% das águas do Rio São Francisco. O verde reapareceu na região, independente da chuva escassa. Até 92, havia terras para distribuir a quem se interessasse. Agora, a procura é maior que a oferta. A agricultura irrigada virou um excelente negócio para pequenos colonos e grandes empresários. Na estrada, encontramos este uruguaio. Ele representa um grupo de engenharia que está diversificando interesses. Sua missão, escolher 140 hectares para um projeto de exportação com alta tecnologia. Investimento inicial, $1,5 milhão. A nossa firma recebeu um convite do Banco do Nordeste para fazer um projeto de manticultura, o que fosse. Eu estou aqui já para escolher a terra para comprar e em breve, se Deus quiser, começaremos esse projeto de manga, coco e banana. Com o projeto de irrigação, Petrolina entrou na geografia mundial do agribusiness. É a principal fornecedora de frutas do norte da Europa. A região exporta também para os Estados Unidos e o Japão. O cenário é o mesmo de Lampião. Estamos a 52 quilômetros do Rio São Francisco. Essa terra aqui sempre foi considerada de péssima qualidade para qualquer tipo de plantação. A única atividade econômica que sobrevivia era a criação extensiva de cabras. Esse é o novo limite da irrigação. Embora não pareça, brevemente toda essa área vai virar um grande pomar. A nova área de 9.000 hectares ainda não foi loteada, mas as mudanças são visíveis na lavoura vizinha ao canal. Este agricultor conseguiu uma autorização provisória para puxar água. Este tipo de irrigação, através de canais, não é permitido. Desperdiça muita água. Seu Geso agora poderá investir em equipamentos de aspersão, como este. Muitas vezes a gente plantava e via a lavoura nessa condição que está aí e faltava chuva, aí não tem mais condição de estar. Se não tiver chuva, não molhar, né? E hoje a gente está escapando ela aí, porque faltou chuva já estamos com umas 3 molhação ou 4, não me lembro bem, que a gente já deu aí para ir conservando. A história deste colono é apenas um pequeno exemplo do que está acontecendo com a redistribuição de duas coisas simples, terra e água. Quanto custa essa reforma agrária? R$10 mil por hectare, revela o engenheiro responsável pelo projeto.
Na conta, além da água, das bombas automáticas e comportas, entram a energia, as estradas, os postos de saúde, escolas e a correção do solo. Nada é de graça. O lote é pago em 15 anos. A infraestrutura da região em 50 anos. O homem, além de ter todo o apoio, toda a infraestrutura social, escola, posto de saúde, postos telefônicos, ele tem também a terra e tem todos os instrumentos para trabalhar. E o mais importante, ele não recebe isso dado. Ele vai pagar por isso. Então, quem paga dá importância no que adquire. Então, por isso é que eu considero que esse trabalho que nós fazemos aqui é a perfeita reforma agrária que nós temos, principalmente aqui na nossa região. Perfeita, talvez não. Como não há restrição à venda, a maioria dos colonos pioneiros já passou adiante sua propriedade. Mas quem veio depois está conseguindo bons resultados. A irrigação nessa região começou em 1984. De lá para cá, alguns dos 1.400 colonos alcançaram um progresso inacreditável. O dono desse lote, por exemplo, um baiano criado no interior de São Paulo, já aderiu à filosofia da qualidade total, uma filosofia de produção japonesa. O lote tem 25 empregados e faz questão de mostrar a qualidade da produção. A tecnologia de irrigação é uma das mais modernas. Microaspersão. O fertilizante vem misturado na água. A produtividade é altíssima. 2 safras de uva Itália por ano, contra apenas uma na principal região viticultora do Brasil, o Rio Grande do Sul. E não é só. Mangas carnudas para exportação e coco. Qualidade do fruto é sinônimo de lucro, na opinião do dono da propriedade. Hoje aqui no Vale nós temos 500 produtores de uva e aí a necessidade de se fazer um produto com qualidade para disputar esse mercado se tornou cada vez maior. E eu tinha que envolver de uma certa forma os funcionários, porque qualidade você não faz só a empresa em si, você faz com os elementos que compõem essa empresa. O ex-sem-terra Aguinaldo foi analfabeto até os 20 anos. Hoje, formado técnico agrícola e administrador, testa na propriedade o que aprendeu na escola. Garante casa e médico para os empregados. Obrigatoriamente, até pelo sistema de água, você teria que trabalhar 12 horas por dia, entende? E essa é a vida do agricultor. Então a agricultura é para quem se propõe realmente a fazê-la. Não é para aquelas pessoas que pensam que vai chegar aqui e simplesmente ganhar dinheiro. Os trabalhadores da fartura recebem salário mínimo. Ninguém reclama. Esses 3 tinham vida bem pior. Eu sou de Serra Talhada. E há quanto tempo você está aqui? Vai completar 3 anos em julho. Por que o senhor saiu da sua terra? Porque eu trabalhava de roça. Aí roça, um ano dava para passar 2, 3 sem dar. Passava até fome lá. Para comer, dá para a gente comprar uma roupinha e ficar, mas dá para ir passando. Bom. E lá na sua terra dava para isso, né? Lá na minha terra a gente passava porque o pobre vive de teimoso, mas lá não era muito, a gente não vivia bem não. Há quanto tempo você está aqui em Petrolina? 1 ano e 4 meses. Por que você deixou sua terra lá? Porque o movimento de dinheiro é mais fraco, sabe? Porque aqui não tinha ganho. Nos últimos 20 anos, a população de Petrolina pulou de 50 mil para 220 mil habitantes. Foi uma inversão da rota de migração que ia para as capitais do Sudeste. Nessa região seca do sertão, existem 170 mil hectares irrigáveis. Quanto custa irrigar? Basta 1/3 do que foi gasto até agora pelo PROER no Banco Nacional. 1 bilhão e 700 milhões de reais. O que traria de empregos direto, coisa da ordem de 300 mil empregos. E indireto, 450 mil empregos. Isso, nós somando, daria aí 750 mil empregos, que representam a população de uma boa capital. Então, isso daí representaria para essa região semiárida, não só a produção, a vinda de capital estrangeiro através da compra da nossa produção, como o emprego e a capacitação dessas pessoas que vão acontecendo quando você implementa uma nova tecnologia, como é o caso da irrigação, da irrigação aqui na região. A experiência de Petrolina mostra que na irrigação do sertão, gota a gota, está uma das saídas para fazer a reforma agrária, desenvolver o Nordeste e fortalecer a economia do país. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E
passo a passo vai cumprindo a profecia do viado que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão.